Neste sentido, amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto passado completou 25 anos a Instrução Libertatis Nutius da Congregação da Doutrina da Fé, sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Nela sublinhando o perigo que comportava a assunção acrítica feita por alguns teólogos de teses e metodologias provenientes do marxismo. As suas sequelas mais ou menos visíveis, feitas da rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, fazem-se sentir ainda, criando nas nossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. Suplico a quantos de algum modo se sentirem atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimo por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução, acolhendo a luz benigna que a mesma oferece de mão estendida. A todos recordo que a regra suprema da fé, da Igreja, provém efetivamente da unidade que o Espírito estabeleceu entre a sagrada tradição, a sagrada Escritura e o magistério da Igreja, numa reciprocidade tal que os três não podem substituir de maneira independente. Que, no âmbito dos entes e comunidades eclesiais, o perdão oferecido e acolhido em nome e por amor da Santíssima Trindade, que adoramos em nossos corações, ponha fim à tribulação da querida Igreja que peregrina nas terras de Santa Cruz. Para entendermos melhor sobre a chamada teologia da libertação, é necessário que entendamos as concepções filosóficas, existencialista e marxista. Primeiramente, o pensamento existencialista parte basicamente da ideia de que toda e qualquer realidade existente é material e nega totalmente qualquer realidade ou qualquer explicação transcendental. O pensamento marxista deu-se seus frutos nesta filosofia existencialista, claro que explicada de uma forma diferente. O marxismo diz que as desigualdades existentes em nossa realidade são causa das diferentes classes sociais, que resumidamente são duas: burguesia e proletariado. A burguesia seria a classe mais favorecida economicamente, em outras palavras, os ricos. Já o proletariado é o que o marxismo chama de injustiçados e oprimidos sociais, os trabalhadores. O marxismo pregava que para que houvesse uma igualdade social entre todos os povos, uma sociedade justa e igualitária, um mundo perfeito, seria necessário uma luta de classes, uma revolução armada do proletariado contra os burgueses, em prol de seus interesses. Mas isso nunca aconteceu, causando uma crise no marxismo após a Primeira Guerra Mundial, onde ocorreu exatamente o contrário do que o marxismo dizia. O proletariado pegou em armas para lutar contra o próprio proletariado, a favor da burguesia. Nesta crise ideológica, Marx, o idealizador do marxismo, concluiu que o proletariado estava alienado e que o maior responsável por essa alienação era a religião. Marx achava que o povo, ao invés de lutar por seus direitos, era alienado pela religião, pois ficavam esperando o mundo perfeito do reino dos céus e deixavam de lutar pelo paraíso aqui na terra. Claro que Marx, por ser existencialista e não acreditar em nenhuma projeção transcendente, negava veemente uma verdade pregada por uma estrutura religiosa. Posteriormente, apurando a ideologia marxista, o filósofo Antônio Gramsci
chega à conclusão que para o marxismo ou socialismo se tornar uma realidade global, era necessário uma revolução cultural, ao invés de armada, destruindo aos poucos o que ele chamava de superestrutura. Descrita pelo Papa Bento XVI no Congresso à Câmara dos Deputados na Alemanha, como sendo o encontro da fé de Israel, o direito romano e a filosofia grega. Foi na base dessa convicção sobre a existência de um Deus Criador que se desenvolveram a ideia dos direitos humanos, a ideia da igualdade de todos os homens perante a lei, o conhecimento da inviolabilidade da dignidade humana em cada pessoa e a consciência da responsabilidade dos homens pelo seu agir. Estes conhecimentos da razão constituem a nossa memória cultural. Ignorá-la ou considerá-la como mero passado seria uma amputação da nossa cultura no seu todo e prevalaria da sua integralidade. A cultura da Europa nasceu do encontro de Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem, este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Já no Brasil, a chamada Teologia da Libertação surgiu como um projeto de engenharia social dentro da Igreja, através de uma bandeira que se prometia a proteção aos pobres, oprimidos e excluídos sociais. Esse mantra atraiu os olhares do beato João Paulo II ao dirigir uma carta aos bispos do Brasil, afirmando estar convencido que a teologia da libertação era não só oportuna, mas útil e necessária. Mas na mesma carta, João Paulo II destacava a responsabilidade dos bispos em zelar para que essa teologia se mantivesse absolutamente fiel aos ensinamentos da Igreja. Na medida em que se empenha por encontrar aquelas respostas justas, penetradas de compreensão, para com a rica experiência da Igreja neste país, tão eficazes e construtivas quanto possível e ao mesmo tempo consoantes e coerentes com os ensinamentos do Evangelho, da tradição viva e do perene magistério da Igreja, estamos convencidos, nós e os senhores, de que a teologia da libertação é não só oportuna, mas útil e necessária. Ela deve constituir uma nova etapa, em estreita conexão com as anteriores, daquela reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica e continuada com os grandes padres e doutores, com o magistério ordinário e extraordinário, e na época mais recente, com o rico patrimônio da doutrina social da Igreja, expressa em documentos que vão de renum novarum a laborem exercem. Deus os ajude a velar incessantemente para que aquela correta e necessária teologia da libertação se desenvolva no Brasil e na América Latina, em plena fidelidade à doutrina da Igreja. A esperança do beato João Paulo II de que a chamada teologia da libertação andasse de mãos dadas com o magistério da Igreja não se concretizou. Dessa forma, podemos interpretar que a pretensa teologia da libertação, com sabor marxista, na verdade é uma ideologia da libertação, pois seu próprio significado se contradiz à essência da teologia, que nada mais é do que uma busca pela verdade. E no marxismo, a verdade é apenas uma propaganda. A ideologia da libertação nada mais é que uma hermenêutica, ou seja,
uma releitura dos evangelhos de Nosso Senhor, usando uma interpretação baseada em indícios materiais da atualidade, que faz uma ruptura com a tradição católica de mais de 2000 anos. Usando os princípios marxistas e existencialistas, a ideologia da libertação acaba definindo o cristianismo primitivo como um misticismo espiritual, chegando a dizer até mesmo que os milagres de Cristo não chegaram a ocorrer. Considera apenas o real, a realidade vista, desconsiderando qualquer explicação transcendental. Esse pensamento tem origem na filosofia existencialista. A ideologia da libertação crê que o homem é capaz de conhecer com sua mente todos os fatos da revelação, esvaziando assim a definição de teologia num racionalismo puro. Já nos tinha advertido muito bem Karl Popper de que o racionalismo é uma fé irracional na razão. Por isso, os ideólogos da libertação tentam negar os mistérios místicos do cristianismo para fomentar uma ideia de incentivo social ao povo. Como Marx, acham que se o povo acreditar em milagres, nunca lutarão por um mundo perfeito e utópico aqui na Terra. Dessa maneira, por exemplo, tentam dizer que o milagre da multiplicação de pães de Nosso Senhor, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, não foi um milagre realizado por Jesus, mas sim que ele ensinou a partilha entre as pessoas. E dessa forma dizem os ideólogos da libertação que devemos praticar a partilha ensinada por Jesus para com os pobres, fracos e oprimidos. Este é apenas um exemplo de negação dos milagres do cristianismo, que fazem com que comunidades inteiras percam a fé. Em muitos casos, até mesmo, católicos deixam de acreditar na presença real e viva de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Num período pós-conciliar, a ideologia da libertação acabou assumindo um pensamento de que era a nova visão da Igreja Católica. Chegaram a afirmar que era um resumo teológico que mais se preocupava com os pobres, oprimidos e injustiçados sociais. Disseram que se importavam mais com estes do que a Igreja já tinha feito em toda a sua história, o que é totalmente inverossímil. Temos como prova disso o próprio magistério da Igreja, que inclui numerosas encíclicas e diversos pronunciamentos de papas. Mais recentemente, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, publicado pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, que aborda critérios e diretrizes gerais a respeito da organização social e política dos jovens e das nações. Em outras palavras, é um convite à ação. A finalidade da doutrina social da Igreja é levar os homens a corresponderem, com o auxílio também da reflexão racial e das ciências humanas, à sua vocação de construtores responsáveis da sociedade terrena. O Catecismo ainda nos diz: a doutrina social da Igreja se desenvolveu no século XIX por ocasião do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna. Suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. Portanto, analisando a doutrina social da Igreja, vimos que a Santa Igreja de Cristo sempre teve uma preocupação social e sempre promoveu ações sociais ao redor do mundo. Sabemos que a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do mundo. Mesmo a Igreja tendo essa preocupação social, a ideologia da libertação,
com seu projeto de engenharia social, se infiltrou em várias dioceses no nosso país, causando um verdadeiro cisma. Muitas ordens religiosas tornaram-se adeptas desse pensamento, destruindo a tradição da Igreja e os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Vários sacerdotes e religiosos abandonaram suas vocações para apoiar revoluções socialistas em outros países. Um exemplo disso é que em 1980, a ideologia da libertação já estava tão fora do controle que o bem-aventurado João Paulo II foi vaiado na Nicarágua, a ponto de não poder continuar seu discurso. Em 1983, o beato foi hostilizado pelo povo por condenar a participação de clérigos na Revolução Sandinista, o governo comunista do país. Na mesma ocasião, ao chegar no aeroporto de Manágua, o Papa chamou a atenção do padre Ernesto Cardenal, que estava extremamente envolvido com a revolução do governo sandista. A ideologia da libertação não parou por aí. Ao propagar ensinamentos errados perante a doutrina da Santa Igreja, começou a se infiltrar nas pastorais, nos movimentos e grupos dentro da Igreja, propagando ensinamentos heréticos, tomando proporções muito maiores. Os ideólogos da libertação destroem, sim, destroem a liturgia da Santa Missa, colocando acréscimos totalmente indevidos no rito aprovado pela Santa Sé, como missas inculturadas, músicas indevidas nas celebrações, alterações e desrespeito com o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Estes erros, que muitas vezes são passados despercebidos pelos católicos, estão infinitamente presentes pelas paróquias e comunidades de nosso país. A ideologia da libertação é tão presente porque usa muitas vezes de uma lógica textual quase incontestável, e com pensamentos reformadores e revolucionários, cria nas dioceses de nosso país ideias como a descentralização do cristianismo, união matrimonial de casais homossexuais, critica a autoridade do Papa e ainda prega contra o celibato do sacerdócio. Um exemplo desses pensamentos é de um bispo clarentiniano, Dom Pedro Casadáliga, que era extremamente a favor de um pensamento socialista e revolucionário. Em 1994, apoiou a Revolução de Chiapas, no México, chegando a afirmar que quando o povo pega em armas deve ser respeitado e compreendido. Quando el pueblo torna la decisión de levantarse en armas, nosotros despertamos y comprendemos su gesto desesperado. Em 1999, escreveu a Declaração de Amor à Revolução Total de Cuba. Casadáliga afirmava ainda ser contra o celibato e dizia que precisava ser revisto. Era ideólogo da libertação e tinha muitos pensamentos contrários perante a tradição da Santa Igreja Católica. Considerando tudo isso, a Igreja Católica nunca condenou a ideologia da libertação como um todo, mas sim todas as suas correntes marxistas, revolucionárias e que pregavam contra os dogmas e doutrinas.
Fez isso por meio da instrução publicada pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, citada pelo Papa Bento XVI no discurso aos bispos das regionais Sul 3 e 4, a Libertatis Nuntius. A Libertatis Nuntius foi escrita pelo então prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, na qual instrui sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Neste documento, condena-se principalmente as correntes filosóficas baseadas no marxismo, que incitam um pensamento revolucionário socialista. A presente instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada. Quer chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os desvios e perigos de desvios prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação que usam, de maneira insuficientemente crítica, conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Essa instrução nos ajuda a nos vacinar contra os desvaneios da ideologia da libertação, pois entra na fonte e nos princípios que se formam os pensamentos errados da qual dela provém. Infelizmente, os ideólogos da libertação causam muita divisão em nossa igreja, embora digam que os que seguem a velha teologia que fazem divisões. Com pensamentos modernistas, são como se fossem um câncer que dispersa o rebanho de Cristo e promovem heresias nos púlpitos de nossas paróquias. Publicam livros escandalosos com recursos de editoras católicas e ainda pisam na fé dos jovens e crianças que estão se formando doutrinalmente, ensinando princípios que nunca tiveram ou vão estar de acordo com a tradição católica. Cabe a nós denunciar e estar atento a esses pensamentos que só criam divisão dentro da nossa amada Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira Igreja de Cristo.